Bom dia, igreja. Tudo bem com vocês? Eu vou fazer uma pergunta, eu preciso da sinceridade dos irmãos. Alguém pode descrever a lua ontem, à noite? A senhora descreve para a gente? Deixa só ela descrever a lua. Eu achei ela linda ontem, mas eu não lembro o formato dela. Eu só sei que estava bem claro, que eu saí no quintal e vi, né? Alguém mais viu a lua ontem? Quem viu a lua ontem? Levanta a mão. Muito bem. Deve haver 1/3, mais ou menos, forçando. Quem entrou em alguma rede social ontem à noite? Levanta a mão. Só? WhatsApp? Quase ninguém falou em WhatsApp amanhã. Tem um pessoal aí que eu vi no WhatsApp, no grupo da igreja, e não levantou a mão. Então, o WhatsApp é uma rede social. Muito bem. Nós estamos falando aqui sobre tecnologia, né? O pastor está dando a parte teológica, eu vou falar um pouco da parte técnica. E era para eu finalizar isso, mas foi bom, porque eu antecipei e ele finaliza. Faz algumas correções e alguns ajustes. E vai resolver algumas provocações que eu vou colocar aqui para nós, para vocês e para mim também, algumas provocações nisso. Eu usei aquele termo tempestade digital, porque eu vou dar uma aula, eu fiz uma cópia, né? Eu vou dar uma aula essa semana lá no ITEPAG dos professores sobre tempestade da inteligência artificial, e eu trouxe para cá a tempestade digital. Se nós, como crentes, como cristãos, especificamente para nós, estamos preparados para isso, que não é um negócio tão novo, né? Mas está mudando muito, tá? Eu tenho como base, pode passar, André que está pilotando, pode passar, por favor. Eu tenho como base esses 2 versículos, tá? 1 Coríntios, alguém pode ler para mim, por favor? Júnior, pode ler a outra também. Muito bem. Tudo a gente pode, a gente tem acesso a tudo. Por que eu trouxe isso? Porque quando eu falar rede social, inteligência artificial, celular, mídia, tudo a mesma coisa, tá? WhatsApp, tudo num pacote só. Aquilo nós temos acesso a todas as coisas ali dentro. O que vocês imaginarem, a gente tem acesso. Passa a próxima, por favor. E aí, tá pequenininho lá para a gente ver, mas dá para ler, né? Está em Oséias, né? O meu povo sofre porque falta conhecimento. Então, a intencionalidade dessa aula para vocês é a gente adquirir um pouquinho de conhecimento sobre redes sociais, e eu vou falar vários aspectos dela. Pode passar, por favor. Pode passar. Um deles, o aspecto ruim da rede social, mais o outro aspecto bom da rede social, e o outro, que isso é uma coisa muito interessante, pode passar, o aspecto obrigatório da rede social para os crentes. Isso é uma provocação. Nós vamos ver lá no final. Tomara que não tenha tempo para chegar nessa parte, aí fica para o pastor resolver no domingo que vem, que é uma grande discussão e uma provocação nossa. O aspecto obrigatório para os crentes. Pode passar. Um panorama, né, das redes sociais. As redes sociais, ela não é tão nova assim, entendeu? Ela começou lá em 1969, o estágio inicial dela, quando começaram a cobrar. E realmente começou a expandir em 2004, com o Orkut. Alguém lembra do Orkut? Então, a gente já tem uma certa idade aí. O Orkut, ele era extremamente perigoso, né, que todo mundo sabia o que você fazia, não era isso? Muitos casais, muitos namorados se separaram no Orkut. Lembram dessa história? Porque o Orkut, ele tinha um viés. Todo mundo sabia o que você fazia. Se você entrava na rede de um, o outro sabia. Agora não. Agora não. O seu filho, o seu neto, de 6 anos, que entra na rede social, pode ser que você saiba, pode ser que só ele e Deus saiba. Então mudou. Essa é uma grande mudança da rede social, por isso que teve essa explosão. Então, a rede social, o Brasil é o 3º país que mais usa a rede social. Quando a gente vê em número de habitantes, isso muda um pouquinho, mas o Brasil é o 3º. Obrigado. Show de bola. Então, olha lá, depois
Tem a Colômbia ali, tem as Filipinas, mas o Brasil é campeão. Significa que nós precisamos entender disso. Nós estamos no Brasil, nós precisamos entender, nós precisamos estar a par disso aí. Põe aquele outro gráficozinho. As redes sociais mais comuns, né? O Facebook começou, então em 1969 eram as redes sociais muito limitadas, mas lá em 2004 veio o Facebook, que todo mundo tem. Quem tem Facebook aqui? Muito bem, muito bem. Gente, não precisa ficar com vergonha não, tá? Quem tem Facebook? Tá bom. Não vou perguntar se está usando muito, só quem tem. O Facebook ainda é muito usado, o YouTube. Quem acessa todo do YouTube? Eu levanto a mão porque eu faço isso. Todo mundo, né? O YouTube é uma excelente rede social, excelente. Pode ser uma tragédia também, mas é uma excelente rede social. O WhatsApp, né? O WhatsApp eu não vejo muito, é excelente, barato, né? Você consegue falar no mundo inteiro, entre aspas, de graça. Depois vem o TikTok e o Instagram, né? Quem tem Instagram? Muito bem. TikTok? Todo mundo ainda tem um preconceito contra o TikTok, né? Existe um preconceito contra o TikTok. Eu também tinha esse preconceito, hoje nós vamos desmistificar esse preconceito do TikTok, porque ele é uma plataforma de informação. TikTok, ele foi construído pelos chineses para ensinar. Eu falei ensinar o quê? Não. Falei que ele foi feito para ensinar. Então, se uma criança... O pastor falou que a média de horas... Domingo passado, quem viu? Qual que era a média de horas que um brasileiro ficava no mundo digital? Lembra? Ele falou. 8 horas. Muito bem. 8 horas. A minha média lá na instituição que eu trabalho é 4 horas e meia, mas eu tenho um viés. A maioria das pessoas que frequentam lá são mais adultos, é um pessoal do agro, não tem pouquíssimos adolescentes, pouquíssimos jovens. Então, é 4 horas e meia. Vamos tomar como base 5 horas uma criança. E esse é um raciocínio muito interessante, porque se uma criança ela fica na escola em torno de 4 horas, né? 4 horas e meia, ela vai ficar aí full time com o professor, entre aspas, aprendendo alguma coisa, em torno de 2 horas. Com você, se você fizer, eu fiz essa continha, a gente fica com os nossos filhos ensinando. Se a gente ficar 2 horas por dia, é muito. Ensinando. Aí depois tem as conversas, tem o lazer. Que também é muito pouco hoje em dia. E ela fica 4 horas, 5 horas no celular, nas redes sociais. Celular, lembra? Redes sociais, celular, né, YouTube, tudo a mesma coisa. Se ela fica 5 horas, quem está ensinando nossas crianças? Essa é uma reflexão. Esse é um pensamento que eu faço também, porque eu tenho 2 crianças lá em casa, de 11 anos e de 9 anos. Se elas estão ficando mais tempo expostas a isso, e estas plataformas elas foram feitas para ensinar, quem está ensinando nossas crianças? Então, essa é a primeira pergunta, a primeira reflexão que a gente fica. Se a plataforma está ensinando alguma coisa, e elas foram feitas para ensinar, nós, como crentes, como cristãos, que temos um conteúdo, nós temos uma bagagem, temos uma obrigação, nós estamos usando essa plataforma para ensinar o quê? Outra reflexão, outra pergunta. E no final a gente vai tentar esclarecer, dar alguma luz para isso tudo. Então essas são reflexões que a gente está usando. É gostoso usar a plataforma? Lógico que é um prazer. Ela foi feita para isso. Nós somos o produto, não é de graça. Por que não é de graça? Porque nós somos o produto, né? É você que está lá. Quando você posta alguma coisa, quando você compartilha, quando você engaja, essa terminologia, o pessoal do cabelo preto aí sabe melhor do que eu, né? O pessoal do cabelo branco já está um pouco distorcido disso. Então, eles acabam favorecendo você de alguma forma, de várias formas. Ou porque publica a sua postagem, ou porque retribui em forma financeira. Então, nós somos o produto daquilo. Se é bom ou ruim, depende do filosófico. Se você é o produto, você pode usar aquele produto ao seu favor. Tá? Então, esse é o panorama das redes sociais. Rede social que mais se vê no mundo inteiro, né? Se você for pegar dados mundiais, o mundo tem aí 8 bilhões de população, quase 6 bilhões estão nisso aí. Então, veio para ficar. Tá? A rede social, ela veio para ficar. Não adianta fugir disso. 2 coisas. Não adianta. Antes, eu sou um defensor ferrenho da rede social. Eu acho que a gente tem que estar nela. Gosto muito dela, né? Mas
A gente tem o lado bom, o lado ruim e o lado obrigatório. Então, nós precisamos, se você não quer entender ela, nós vamos ver, eu vou tentar convencer você, né, ou pelo menos que você reflita de forma diferente. Hoje eu perguntei para uma pessoa, né, se ele já entrou no Instagram. Não entrou, e é jovem, hein? Não entrou. Vamos ver se muda, tá, esse aspecto. Pode passar mais um. Hoje vocês já ouviram falar que a rede social é como uma arma, e é verdade. E o celular, o meu está aqui, né, é como uma arma, e é verdade. Agora, a arma, está vendo lá os três, né, o lado bom, o lado ruim e o lado obrigatório. A arma tem um lado ruim, claro, que ela foi feita para matar. O celular, de uma certa forma, nós vamos ver aqui, tem feito isso. Nossa, mas isso é assustador, e é mesmo. E eu queria que a gente começasse a entender isso, para a gente reverter isso. Nós estamos, quando eu falo nós, cristãos, não estou nem falando lá no mundo secular. Lá no mundo secular eu também falo isso. Eu sou médico. Lá na minha turma, principalmente para os pediatras, agora está tendo um movimento grande, graças a Deus, mas isso ela tem sido usada para matar também. Então a arma tem um lado ruim, mas ela tem um lado bom. A arma tem um lado bom? Lógico que tem. Entendeu? Imagina que você está numa determinada guerra e você usa ela para se defender. Tá? Então ela tem um lado bom. Ela tem um lado obrigatório? Dependendo da situação. Tem algum militar aqui? O Daniel não está aí, o Napoleão não está aí, né? Militar é um lado obrigatório. Eu, quando era militar lá na academia, uma vez nós fomos numa missão com os cadetes fora do quartel. Eu era médico já. E a ordem é, todo oficial tem que ir de arma. E eu falei, não, eu sou médico, eu não vou pegar arma. E aí fui chamado a atenção, cadê a sua arma? Eu falei, não, eu sou médico, eu não vou matar ninguém, pelo amor de Deus. Se alguém levar um tiro aqui, eu vou ter que socorrer. Mas você é obrigatório, você é oficial, você está aqui para ajudar a defender esse equipamento que a gente está levando. Então, às vezes, ela é obrigatória. Agora, olha bem esse gráfico. Nós vamos falar agora do aspecto negativo das redes sociais. E eu queria que vocês olhassem com um olhar bastante crítico, né? E eu não estou enfatizando, eu não estou forçando, estou falando nada disso, muito pelo contrário. Tudo que eu estou falando aqui é bem mais ameno do que de fato está acontecendo. É que a gente não está percebendo. Esse é o grande problema. Alguns países agora já estão acordando, o Brasil ainda está muito lento, a pediatria está muito lenta, a área médica está muito lenta ainda, na minha opinião e a opinião de alguns. Aquele gráfico ali é o índice de depressão em adolescentes, a geração Z. Duas coisas chamam a atenção. Quem é da matemática, o Ramon aí que é da matemática, né? Ali é uma exponencial aquele gráfico, né? O gráfico ele pode ser uma reta, ele pode ser assim, mas ele pode ser uma exponencial. Exponencial, o que significa? Que uma variação muito pequenininha no tempo, ali embaixo está o tempo, uma variação muito pequenininha no tempo dá uma distância muito grande na outro eixo ali, né? Que é o eixo dos sintomas da depressão das pessoas mais jovens. Ali está falando da geração Z, porque começou a ser analisado em 2012. Adivinha quando começaram as redes sociais? Explodir mesmo? 2012. E nós vamos ver vários gráficos em todos os sentidos, a partir de 2012, mudanças muito significativas, muito importantes. Esse é um gráfico que analisa aquelas frases, ó. Não consigo fazer nada certo. Alguém já ouviu algum adolescente falar isso? Vocês estão acanhados, hein? Tá? Minha vida não é útil. Não aproveito a vida. Isso sempre existiu. Nós já falamos isso quando eu era um adolescente. Não faço nada certo. Isso é coisa de adolescente. Todos nós já passamos por isso. Faz parte da adolescência, porque é um período que você está em transição. Porém, isso aqui está aumentando de forma radical e de forma exponencial. Lembra da história do exponencial, do gráfico? Significa que, em pouco tempo, olha lá, em 2012, quando começou as redes sociais, começou a aumentar, 2020 já começou a aumentar, 2023... Por que 2023? Porque nós tivemos um acesso, de 2020 para cá, teve a pandemia, nós tivemos muito acesso às redes sociais, por isso que é uma discussão, virou uma exponencial. A criançada ficava em casa, no celular ou no tablet, porque tinha aula em casa, e quando você está no celular, simples, vamos ser sinceros, se você trouxer a sua Bíblia aqui, para ler aqui na igreja no celular, você vai dar uma espiadinha no WhatsApp. Com certeza. Ou vai dar uma espiadinha no Instagram.
Você lê a Bíblia, deixa eu dar, só ver o que postaram aqui. Entendeu? Porque a tentação é muito grande. Nós precisamos entender isso. Então, esse gráfico mostra que a geração Z... só volta aquele... Não sei se todo mundo lembra das gerações, né? A geração Z é a turma que nasceu em 1995. Lembra, 1995 já era digital. Eles já tinham, mas não tinham ainda as redes sociais. Qual que é a preocupação hoje? Se essa turma que começou nas redes sociais não eram tão conectados assim, já está com esse problema, imagina a turma de hoje, as crianças de hoje, que é a geração alfa, a partir de 2000, que já nasce com celular. Eu já vi, lá, na maternidade, no quarto, amamentando, celular, junto. O bebê amamentando e assistindo. Olha que bacana. Parece esquisito, né? Mas não é. Não é. Então, a gente consegue dimensionar isso. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos fazer uma reflexão. Lembra da obrigatoriedade? Nós vamos chegar lá. Nós estamos fazendo uma reflexão. O que nós estamos fazendo com as nossas crianças? E lembra, qual é a finalidade maior de Satanás? Destruir a família. E ele pode destruir a família de várias formas. Uma das formas que ele está fazendo é, desde pequenininho, começar a plantar lá pessoas que não vão construir família. Alguém já ouviu falar, isso já não tem muito tempo, que me espantou, namoro digital? Alguém já ouviu falar disso? Namoro digital. Eu vi, não foi esse ano, foi o ano passado, namoro digital. Nunca viu a pessoa, não conhece, namora digital. Eu falei, como é que é isso? Não, a gente conversa e tal. E você não tem uma namorada que... Não, só digital. Eu falei, e vocês vão se conhecer algum dia? Não, nós estamos namorando digital. Vão se casar? Vamos nos casar. Como? Aí ele já ficou meio assim. Vocês pensam em se casar digital? Acho que pode se casar digital. Parece engraçado, né? Mas é extremamente preocupante isso. E quando a gente passa para o cristianismo, né, para a nossa área, para a família, para a estrutura básica nossa, que é a família, como é que isso vai ser? Como que vai ser isso? Tá. Pode passar. Olha só que interessante. Esse é um outro gráfico, né? Eu traduzi ali, são as pessoas, os jovens lutando para encontrar um sentido da vida. De novo, ó, a data lá, 2012. Não sei se dá para ver, 2010, 2012. São os jovens, aquela mesma geração, quando eles ficam desesperados para encontrar um sentido da vida. Olha como aumentou. Os jovens hoje, os nossos adolescentes, as nossas crianças, não têm sentido na vida. Como é que um cristão, um crente, não tem sentido? Mas o meu não, o meu vai na igreja. Não pensa assim. Esse raciocínio é equivocado. Esse raciocínio é equivocado. Não estão encontrando sentido na vida. Passa mais um, olha que interessante. Como subiu isso, né? Pode passar o outro. Esse é um estudo chamado PISA, né? Um estudo que faz o mundo... Oi. Volta lá. Muito bom, Esdras. Muito boa essa colocação que eu esqueci de falar. Eu estou preocupado. Bota ali. A gente percebe que tem uma discrepância, né, do público feminino e do masculino, né? Na minha dúvida, eu até comentei com os meninos aqui, será que assim, essa dúvida é aquele questionamento que o feminismo hoje ele implanta na cabeça do público feminino, que ainda traz mais complexidade ainda para essa busca do sentido da vida, né? Não. Excelente colocação e boa lembrança. É o perfil da mulher. Porque a mulher ela tem uma tendência maior a fazer comparação. Vocês já viram aquela conversa que a mulher se arruma para outra mulher, para concorrente, não para o marido? O povo da igreja concorda ou não, mas isso muda lá, rola lá fora. A mulher se arruma para concorrente. Então, a mulher tem um perfil diferente. Por isso que está pior. Porque ela vê na rede social uma mulher... Ontem eu vi uma pessoa que eu acompanho na rede social. Umas fotos lindas em São Paulo, mas está a ponto de se suicidar.
Está a ponto de se suicidar. Aí todo mundo olha, nossa, mas ela é linda, está se divertindo, está passeando, está viajando, eu também quero ser, mas eu não posso. Entendeu? Então, a mulher acentua mais, porque ela tem o senso de comparação muito maior do que o homem. O homem não liga muito para essas coisas. O homem liga mais para poder, quando isso aparece. Né? Poder, dinheiro. Então, nesse gráfico, mostra isso. Bem observado. As mulheres, então, filhas, né, netas, quem tem filho aqui é abaixo de 16 anos. Tem um sentido esse 16. Quem tem criança em casa abaixo de 16 anos? Filho ou neto? Neto. Neto? Neta. Tá? Então, a criançada, as meninas, bem observado isso, César. As meninas, por causa disso, têm um senso mais apurado. Por isso que é mais significativo. Passa mais um. Olha só, isso aqui é um estudo global, né, onde eles avaliam a parte cognitiva. Faz prova de matemática, prova de português e faz prova de ciências. Isso é no mundo inteiro. Isso aqui é do Brasil, dados do Brasil. Olha só a queda assustadora. Né? Ciências é o vermelho, um pouquinho menos, porque você ainda aproveita alguma coisa na rede social. Mas a matemática e o português, a queda é significativa. De rendimento, a gente está mais envolvido em rede social, a gente está aprendendo menos português, menos matemática. Estou dizendo que é melhor ou pior, mas são ciências básicas para você se comunicar, para você se relacionar, inclusive a matemática, e nós estamos perdendo. A partir de que data? 2012. Passa mais um que eu fiz a comparação. Pode passar, olha lá. Vai aparecer um tracinho. Olha lá, 2012. Olha, a gente consegue ver bem, a partir do momento que as redes sociais entraram, né, e começaram a se expandir, como isso impactou na vida das pessoas mais jovens. E nós não conseguimos ver ainda, porque isso é histórico, isso não aconteceu nunca na história mundial. Nós não conseguimos saber como é que isso vai ser lá na frente. A preocupação é as projeções que nós vamos ter. Quando nós tivermos, aqui deve ter a faixa dos 40, nós tivermos 60, 70, daqui a 20 anos, qual vai ser o resultado real disso? Bom, ruim? Para nós cristãos, para nós crentes, precisa refletir. Como é que vai ser o resultado disso? Nós estamos com dificuldade de família, nós estamos com dificuldade de relacionamento para as pessoas. Tá? Pode passar mais um? Então, olha só, o índice de solidão. Isso é de criança, hein? Porque idoso a gente já sabe que é comum ter solidão. Adulto jovem, quando perde o cônjuge, né, os filhos vão embora, a síndrome do ninho vazio. Eu me preocupo muito com isso, né, principalmente nas mulheres. Os filhos vão embora, dá um desespero. É comum, mas isso é de criança. Solidão. Vocês conseguem imaginar criança sozinha? Porque criança, na nossa época, né, chegava num lugar, já fazia amizade, brigava e estava tudo resolvido. Hoje não, aumentou de 8,5% para 26%. Isso nesse prazo aí. As crianças se sentindo sozinhas. Alguns vieses para isso, né? As famílias estão tendo poucos filhos, está tendo muito filho único, muita separação, então isso tem colaborado. Tá? Mas as redes sociais é um grande parceiro nessa colaboração. Porque hoje você vê criança, ela está na rede social dela. Passa mais um, índice de exclusão. Olha só, né? A gente fala tanto em inclusão, né? Nós estamos incluindo as pessoas, acho que tem que fazer, não estou questionando isso, mas nós estamos prestar atenção nesse pessoal mais novo, os nossos filhos, os nossos netos. De 5% para 20%, aumentou. Olha que índice legal esse próximo, de fazer amigos. Põe lá. Fazer amigos com facilidade, porque criança faz, adulto tem um monte de preconceito, né? Tem um monte de viés, né? Então ele tem dificuldade para fazer amigo. A gente faz uma leitura primeiro da pessoa, para depois ver se ela serve ou não para ser nosso amigo. A criança não tem isso, ela não faz leitura nenhuma, qualquer um pode ser amigo dela. Quem tem filho pequeno, você pode levar ele na feira, lá ela vai fazer amizade com o primeiro que ela quiser. A gente não, né? Não, ele está sujo, ele está limpo, ele é isso, ele é aquilo, coisa do adulto, né? A criança não. Mas está perdendo, a criança está deixando de fazer amizade. Se ela está deixando em volta... Oi?
Deixa eu vir o microfone. Fala aqui no meu. Eu estava perguntando por quê, né? Porque, assim, a gente vê que ela quer fazer amizade, mas ela tem medo, ela chora, ela fala que os amiguinhos não querem, ou então a gente tem que ficar empurrando. Eu faço isso com meus sobrinhos. Vai lá. Você vê que ela está doida para fazer amizade e não quer ir, tem que ir empurrando. Somente os mais novos, né? Os de 9 anos, 9, 10 anos. Ele está doido para fazer amizade e não vai. Aí você dá um empurrãozinho, ele vai. Mas que é realmente, quando a gente compara, quando a gente era, ninguém ficava empurrando. Tem que segurar. Menino, fica quieto aqui. Não era assim? Porque eu tenho uma sobrinha de 15, que ela é mais despachada, mais comunicativa, e a gente não teve dificuldade, né? E essa de 9 tem muita dificuldade de fazer amizade. A gente vê isso mesmo, essa disparidade, assim. Estão mais retraídos, né? Mas o que eu vejo, eu trabalho em escola e criei os meus filhos e hoje tenho os meus netos, né? Que essa dificuldade que eles têm hoje é nós que colocamos para ela. Nós não confiamos nos adultos. Foi a senhora que falou isso, viu? Nós não confiamos em ninguém que está do nosso lado. E aí a gente prega para eles esses cuidados. Você não se aproxima da pessoa se você não souber quem é, vá com cuidado. Antigamente, os meus filhos, eu deixava ir na casa da vizinha, eu deixava brincar com o filho do vizinho. Hoje, eu não deixo os meus netos ir, porque eu não sei qual é a índole do pai do amigo do meu neto. Então, eu já tenho medo, por exemplo, de deixar o meu neto ir dormir na casa do amigo do pai dele, porque eu não sei como que é a noite do pai do amigo do pai dele, do pai do amigo dele, quer dizer. Então, é nós que fazemos esse distanciamento entre as crianças de hoje ter um bom relacionamento com todo mundo, se aproximar com mais facilidade. Eu, lá em casa, eu prego isso para os meus netos. Tenha cuidado. E a gente sabe que muitas coisas já aconteceram justamente por isso. Do filho de alguém dormir na casa do amigo, ser estuprado, ser baleado, o pai bebe, o pai... Tem um monte de coisa que a gente não sabe. Hoje eu vejo os meninos aqui brincando, na hora que eles chegam aqui, eles se aproximam aí o grupinho deles, mas lá com outras pessoas lá de fora, a gente não confia, porque a gente não sabe como é que é. Então, é nós, adultos, que fazemos essa parte, de dar desconfiança das crianças umas com as outras. Perfeito. A Bruna lá. Outra coisa, por exemplo, ontem eu estava conversando com meu neto, e ele me dando um exemplo, que fulano na escola foi expulso porque estava levando bebida alcoólica para distribuir para os coleguinhas. Veja como é a casa dessa criança. Mas não foi só isso que ele fez, não. Outro dia ele levou uma arminha de pressão, não sei, o pai tem coleção. Então, é muito difícil hoje você ter... Seu filho não brinca com o vizinho do lado, porque você não deixa, sua porta é fechada. Porque você tem medo de abrir e outra pessoa má entrar. Então, fazer um mal ao menino que está lá fora brigando. Se lá em casa mesmo, se eu deixo eles brincar lá fora, eu fico na câmera, ou então peço alguém para ir lá para fora brincar, olhar para eles. Então, os cuidados hoje, a falta de confiança, a imaturidade deles continua a mesma. Nós aqui fazemos isso. Perfeito. Doutora Bruna. Eu queria trazer um exemplo de um paciente que eu recebi lá na unidade, porque a gente fala, crianças com depressão, crianças com ideação suicida, e parece, pelo menos quando a gente vê os números, a gente começa assim, isso é frescura, estão aumentando as coisas, hoje em dia tudo é depressão, a gente tem esse preconceito, né, quando a gente vê os números. E, recentemente, eu fui fazer uma visita domiciliar de uma paciente idosa e, conversando com a família, ela compartilhou que o neto de 7 anos tinha perdido cerca de 10 quilos, porque houve uma situação na escola, os coleguinhas prenderam ele, bateram nele, acho que por conta de um lanche. Desde então, a criança tem ataques de pânico, cai no chão, tem espasmos musculares, deixou de se alimentar, então já perdeu esses 10 quilos, uma criança que já está raquítica.
e não consegue, ele já está fazendo uso de medicação, não consegue, teve que ser trocado o turno da escola, porque, né, sofreu essa violência na escola. E, assim, ele faz acompanhamento psicológico, era uma criança normal, tinha um relacionamento familiar normal, saudável, mas foi uma situação que foi imposta a ele, né? Então, isso que a irmã colocou, por exemplo, a realidade dentro da casa das crianças é uma, mas a realidade das crianças com quem o teu filho convive, você não pode controlar. Então, tem crianças ali que sofrem abuso, tem crianças, por exemplo, numa escola pública, a gente vê inúmeras realidades. E as crianças que não, por exemplo, os pais não têm esse controle de rede social, elas têm contato 5, 6 horas durante o dia, elas estão em processo de adoecimento. E elas, de alguma forma, levam isso até o filho, né? Então, isso a gente não tem como controlar, isso se torna mais difícil, então acaba afetando essa questão da socialização das crianças. E é mais comum do que a gente imagina. O da frente, passa para ele. Eu não preciso de microfone, não, que eu falo um pouco alto. Perfeito. Está tudo muito bem, está tudo muito bonito, a tecnologia tem que avançar, né? Nordestino. Já está, né? Na realidade, os estudos já começaram, só que em medicina a gente espera 20, 30 anos, né, para ver uma repercussão. Então já começa a surgir, eu vou mostrar aqui algumas projeções, né, que podem acontecer e que tem grande chance de acontecer. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, mas mensalmente, sendo bem ameno, eu atendo, aproveitando o comentário que a senhora fez, eu atendo um caso de assédio, porque o meu público lá é muito família, então vem a esposa, aí ela encaminha o marido, quer trazer o filho também. Mensalmente, um caso de assédio sexual, de abuso sexual, estupro, seja como for a determinação aí. De famílias, inclusive cristãs, que frequentam a igreja. E quem faz isso não é o vizinho estranho, é o legal da família, é o simpático, o amigão, o idolatrado, que jamais faria isso. Então, lá em casa tem uma regra, a Fernanda pode falar, eu tenho 2 filhas. Não entra ninguém em casa de menino, só os avós, e eu, e o cachorrinho. Até desconfio. Elas não vão para casa de menino. Por que não vão? Mas é criança, mas não vão. Então, isso é coisa da minha cabeça. Tá? Posso ser meio doente, meio paranoico, mas é coisa da minha cabeça. Bom, são regras. Então, a gente tem que tomar cuidado dos nossos filhos. É o que a senhora falou. É normal, pai, se fumar, usar droga, beber, e eles estão ali naquele convívio. E eu digo isso porque eu estou vivendo isso, entendeu? Então, até para os filhos da gente fazer um trabalho que a escola direcionou, você tem dúvida. Hoje você tem esse controle ainda, que as suas ainda estão na fase do ensino fundamental. A gente manda, né? A gente manda. Daqui a pouco, quando chega na segunda fase, aí tem os trabalhos de grupo. E lá, eu vi o pai do fulano fumando maconha, estava tudo tranquilo, o filho. Então, para eles ver aquilo ali lá, a gente tem que dar o discernimento para eles que ele faz, mas é errado, entendeu? E aí ele vai querer experimentar, vamos dizer assim, porque eles são vulneráveis. Se a gente não estiver em cima, dando um rigor e dando as orientações, vai acontecer, porque isso é o normal de acontecer na casa das outras pessoas, e eles têm todo o direito, é a casa deles, né? E voltando às redes sociais, às vezes seu filho não tem, você não deixa, mas o amiguinho dele tem. Você vai ver muito comum, rodinha de criança com o celular no meio. Está vendo ali naquele celular? Celular, você não tem controle. Quem aqui é pai ou avô e acha que tem controle sobre o celular do seu filho, você não tem controle. Você não tem controle. 62% das páginas pornográficas aparecem espontaneamente do nada, em qualquer celular. Não, mas eu só vejo culto
e coisas da Bíblia. Vai aparecer uma página pornográfica ali. Ou agora joguinho. Vai aparecer uma página. Eu tenho uma Bíblia online aqui. A propaganda, agora diminuiu, não sei porquê, mas a propaganda frequentemente era joguinho. O joguinho do tigrinho. Entendeu? Então, a gente não controla. Isso é uma coisa que a gente precisa ter na cabeça. Não, eu vou dar o celular para o meu filho, mas eu vou controlar. Não controla. Tá? E se você controla, ele vai no vizinho, junto com o celular, porque não sei se já repararam, o adolescente ele tem o grupinho do celular, né? Eu vejo assim, então, chega uma certa idade, virou moda. Dá celular, aí fica o grupinho dos adolescentes de celular. Tem um grupinho dos que não têm celular, isolados, perdidos, tristes, chorando, e tem a turma do celular feliz, alegre e contente. É difícil, muito difícil. A história da casa, né, que a senhora falou, muito importante isso, muito importante. Né? Lá em casa é ponto. A construção da casa fez de propósito, só de vidro. Então, elas ficam do lado, a gente fica do outro lado no vidro. Entendeu? Quem já foi lá em casa viu. A gente fez isso propositalmente. Negócio só na sala, só no meio da sala. Não tem quarto, é para dormir, só, nem televisão. Não entra a gente no quarto. Isso são coisas importantes que a gente tem com os nossos filhos. Bom, voltando aqui o que o senhor comentou, né? Das doenças físicas, eu falei isso na outra terça-feira, vou passar um pouquinho mais rápido aqui. As ações físicas diretas. Hoje tudo se resume a isso aqui, né? A gente consegue fazer tudo por isso aqui, absolutamente tudo, né? E daqui um pouco a internet das coisas e a internet dos corpos. Já ouviram falar nisso? A internet das coisas é a geladeira que fala para você que faltou alface. Aí ela liga para o supermercado e o supermercado manda o alface para você. Isso é a internet das coisas. Mas, guardem isso, a internet dos corpos. Já existe isso. Um marca-passo, que é ligado a uma rede Wi-Fi, o sistema, e pela inteligência artificial, ele já antecipa se o coração vai ter algum problema ou não, e ele vai te avisar. Seu coração bateu menos, bateu mais, tem mais sangue, tem menos sangue, você precisa ir no seu médico hoje. Ou você precisa tomar tal remedinho. Aí entra um negócio. Eu vou falar mais para frente sobre a internet dos corpos, que não interessa quando nós vamos falar da parte nossa obrigatória. Então, o que o senhor comentou já está acontecendo. Problemas. Né? Problemas osteoarticulares. Pescoço torto, dor no pescoço. E um problema, eu tenho um amigo que é cirurgião de mão, né, da minha turma, ele é referência mundial, tem uma doença no dedo, chama risartrose, que é uma artrose do dedo, que está aumentando assustadoramente, por causa do celular. Quem tem celular aí, viu, a gente faz assim, né? Tic, 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 tic. É isso que a gente faz? Não é assim? Alguém faz diferente? Mas a maioria é assim, ó. Então, isso está aumentando assustadoramente, que é aquela figurinha lá. Outra coisa, no olho, o celular ele tem um fundo azul, né? A luz dele básica é azul, e essa luz azul ela danifica muito a retina. Isso tem aumentado de forma assustadora. Crianças com miopia, crianças antecipando doenças do olho. Problemas do pescoço, e essa figurinha, um casal separado, tem um estudo muito bacana. Ele relaciona lembra que nós estamos falando, né, que a base disso tudo são ferramentas que o diabo usa para destruir a família, destruir os nossos valores cristãos. Conforme você aumenta a tecnologia da rede social, quando a tecnologia é tudo, tanto do aparelho iPhone 15, 20, 30, ou uma rede social mais rápida, uma rede social mais sofisticada, conforme isso aumenta, os casais vão se separando e pontualmente diminui a atividade sexual nos casais. E diminui a chance de ter filhos. E isso vai separando a família. Isso, de novo, eu não sou psiquiatra, então não é um público meu. É um problema que eu vejo. Eu sou cirurgião. É um problema que eu vejo. Casais que não namoram. Casais jovens. Imagina uma mulher bonitona, um cabra bonitão. Cada mês, 2 meses, não namoram. Rede social. Mas fica no celular. À noite. Então, essas coisas a gente precisa começar a prestar atenção. Isso é para nós, né? Adultos. Para nós, adultos. Que depois eu vou pôr lá coisas para adultos, coisas para crianças. Passa mais outra coisa. Então, as ações diretas no nosso fisicamente. Fisicamente, ela está causando uma série de problemas e isso está aumentando. A gente não consegue dimensionar ainda no longo prazo como é que vai ser, mas está aumentando. Lembra tal da exponencial? Né? Exponencialmente. Outras, né, indiretas, que é a ansiedade, depressão, a insônia. E passa mais um lá que eu gosto muito,
Eu não sabia desse nome, nomofobia. Nós estamos aqui para aprender. É o medo de ficar longe do celular. Alguém já teve experiência? Nós já tivemos lá em casa, né? Nós tivemos um adolescente lá em casa. Nós vamos passar o final de semana num lugar, agora é época de praia, né? Lá no Araguaia, e era no Araguaia mesmo, né? Era no Araguaia, a gente ia acampar, né? No Araguaia, e não pega celular. Não, eu não vou, não posso ir. Como é que eu vou ficar sem meu celular? Não foi? E ela só foi porque era contratada para ser babá das meninas. Porque se fosse espontaneamente, né, Fernanda aqui não iria. Porque ela ia ficar 2 dias, de sexta, sábado, domingo à noite ela já estava em casa. Sem o celular. Ia ficar longe, sem a rede, né? O celular ia ter, mas não ia ter o trem do celular. Pode falar. Isso chama nomofobia. Enquanto chega o microfone aí, hoje eu estava vendo o Augusto Cury, né? O Augusto Cury ele tem publicado muito sobre isso. Acho que vale a pena a gente olhar. Ele faz um estudo psiquiátrico disso. A dependência das redes sociais, isso mexe com o nosso cérebro e dá dependência semelhante à droga, né? De endorfina, de adrenalina, de serotonina. São as substâncias boas que dá prazer aqui na gente. Interessante você falar sobre isso, que era isso mesmo que eu ia acrescentar. Tem um costume, hoje em dia, que eu estou percebendo, e pergunto para alguns pacientes, eles têm relatado isso também. Pacientes idosos, inclusive. O telefone já não é suficiente. Ele não consegue ficar só na tela do telefone. O que ele faz? Ele liga a TV e fica aqui, ó. Então, o estímulo sensorial que ele recebe no telefone já não é suficiente para ele ter prazer. Então, porque, como você falou, desses neurotransmissores, tem a dopamina também, né, que está muito relacionada à dependência. Então, ele está aqui, aí o Reels, que é o que o pessoal costuma ver, por exemplo, no Instagram ou TikTok, ele vê, aí está interessante, mas o cérebro dele necessita de mais estímulo, aí ele liga outro. Você falou de ansiedade, insônia, depressão, e aí eu ia contextualizar com a questão da tela, da luz azul que você falou, ela afeta diretamente a melatonina. Então, o que as pessoas costumam fazer antes de dormir? O que a gente costuma fazer? Ficar vendo a tela, o Reels. Vocês ouviram a pergunta dela? O que você costuma fazer antes de dormir? Quando você deita ali, não, agora eu vou deitar e vou dormir. Você fica no telefone, né? A gente fica no telefone assistindo Reels, atualizando alguma coisa no YouTube. Só que o problema é que aquela luz azul, porque o nosso corpo ele tem ciclos. Eu não sei se você vai falar sobre isso, me perdoe se eu falar. Pode falar. Mas o nosso corpo ele tem ciclos. Então, o ciclo circadiano ele é relacionado à luz solar. Então, o que os nossos avós e bisavós faziam antes? Eles usavam motor a diesel, né? Ou então era vela mesmo, a lamparina, né? Então, deu 6 horas da tarde, todo mundo entra para casa, se aquieta, né, na zona rural. Está escurecendo. Se tiver um motor a diesel, liga a televisão, assiste o jornal, 8 horas da noite no máximo, que já está tarde, todo mundo está dormindo. O sol raiou, está todo mundo de pé. Então, a vida era movida de acordo com a luz, né? Nosso corpo ele tem esse ciclo de acordo com o sol. E é um ciclo hormonal, tá? Quando a gente fica na frente do telefone, essa luz azul, ela estimula, ela inibe a secreção de melatonina e o nosso corpo entende o quê? Tem luz, é dia, preciso funcionar. Aí vem a insônia. Então, são hábitos que eles estão sendo moldados pela tecnologia, que a gente muitas vezes não percebe, mas que estão afetando o resto da nossa vida, né? Então, eu recebo muitos pacientes idosos, pacientes jovens, criança, adolescente. Gente, eu recebo adolescente de pré-adolescente, 10 anos, a queixa da mãe, doutora, ele é muito agitado. Aí eu vou perguntar como é que é o hábito de vida daquele paciente. Ele acorda 1 hora da tarde. Ué, ele não estuda? Não, ele entra 2 horas. Ué, como é isso? Não, é que ele dorme 2 horas da manhã. Aí, às vezes é um paciente que ele está com atraso do crescimento, ele não desenvolve. Por quê? Porque esse ciclo circadiano está relacionado com vários outros hormônios. É uma criança que ele dorme na hora que ele quer. Por quê? Porque ele passa a noite no telefone. E nós também, né? Os adultos também. E nós estamos entrando nessa. Então, isso não é coisa só de adolescente. O que ela falou e a nomofobia é coisa nossa. Tá? Nos adolescentes, porque eles estão mais expostos, ficam mais tempo e estão mais novos. Os filtros são menores.
criança tem um filtro um pouco, a gente tem uns filtros um pouquinho melhor, mas nós não estamos livres disso, porque é o prazer imediato. As redes sociais, elas foram feitas para isso. Elas foram, lembra, você é o produto. Lembra disso? Ela não é de graça. Você foi feito para consumir aquilo. Você vai consumir um negócio que você não gosta? Você vai consumir um negócio que é chato, que demora? Não. Você vai consumir um negócio que te dá prazer, que é rápido, que logo aparece outra coisa mais legal ainda, que aí você clica ali e vai avançando. Você foi feito, você é o produto daquilo. Fala, Júnior. Então, todos nós estamos sujeitos a isso. Nós não podemos escapar. Nós estamos falando da parte ruim, né? Vamos mudar isso aí. É só esclarecer um pouco sobre essa questão quando você fala que nós somos os produtos, porque eu acho que talvez muitas pessoas não entendem muito essa expressão, o que isso significa. É porque é o seguinte, quando foi criada as redes sociais lá atrás, então tudo é algoritmo. Então, quando você clica em algo, o algoritmo entende, poxa, ele gosta, sei lá, de pets, né? De animais. Então, existe as pessoas, as empresas que pagam e criam anúncios para poder aparecer para aquela pessoa que gosta de pet, porque aí ela direciona aquilo. Então, vai aparecer coleira para cachorro, essas coisas, vai começar a aparecer os anúncios. Quem está patrocinando aquilo? As empresas. Então, elas pagam lá o Facebook, por exemplo, para mostrar para você que gosta de pets aquilo que ele quer vender. Então, para quem está contratando esse serviço, é muito melhor ele pagar para um público comprador do que anunciar, por exemplo, na Globo, que joga para todo mundo, às vezes não é a pessoa que quer comprar. Então, é dessa forma que você vira um produto, porque as empresas pagam para mostrar o que elas querem vender, porque a rede social sabe que você gosta de carro, sabe que você gosta de pet, sabe que você gosta, não sei lá, um agricultor que está pesquisando sobre sementes, aí começa a aparecer anúncio de semente, e por aí vai. Perfeito, excelente essa colocação. Aliás, aproveitando, depois dá uma olhadinha na página do seu Instagram ou da sua rede social, o que tem lá? O que tem lá é o que você está gostando, é o que você está procurando, é o que você está vendo. Depois dá uma olhadinha lá, se tem como se tem semente, se tem coisa de carro, ou se tem outras coisas interessantes. Mas é o que você está procurando, tá? Então, as redes sociais, para nós adultos, tem problema. Como que a gente... Então, nós estamos falando dessa parte ruim, né? Eu enfatizei isso. Não vamos subestimar. A mensagem aqui para vocês, eu estou falando como médico, eu estou falando como pessoa, o que me motivou isso aqui? Eu era meio averso à rede social. Até que falaram, Helder, você como um médico, você como um professor, você como uma pessoa que tem empresa, você tem que estar dentro da rede social. Não falou como cristão. Eu vou acrescentar, nós como cristãos, como crentes, precisamos estar na rede social. Vamos discutir isso aqui. Então, eu precisava estudar isso, eu precisava participar disso, eu precisava entender como é que isso funciona e explorar isso. Nós estamos falando da parte ruim, porque é um divisor de águas. Porque quando você entra nesse mundo, você se empolga. Nossa, que legal, eu postei, alguém curtiu. Aí, de repente, alguma pessoa influencer, eu detesto esse nome influencer, mas isso está na moda. Sabia que currículos hoje estão sendo avaliados pelo número de seguidores? Eu fui dar uma aula sobre construção de currículo e já tem estudo mostrando isso. Quantos seguidores você tem? você é um bom médico. Tem 15 mil. Você só tem 1.000, você é um péssimo médico. Engenheiro, você é bom? Quantos seguidores você tem? Isso está sendo uma realidade. E baseado no que ele posta lá, não no que ele é. E você posta o que você quer, não o que você é. Então, a importância da influência, né, das redes sociais. Bom, como que a gente ameniza tudo isso? Para nós adultos, a primeira coisa, pode passar. Fala. Só uma pergunta Oi. antes. Diante de tantos problemas causados aí por internet, rede social, esses problemas da modernidade, né? Quanto nós deveríamos nos preocupar com isso? No sentido de, se eu me preocupo demais, eu fico ansioso e eu nunca vou conseguir resolver o problema do mundo, porque parece algo incontrolável diante da minha pequenez, né? E, por exemplo, às vezes, será que
ter filhos, isso tem uma turma que é da antinatalidade, eu acho. Que eles são contra ter filhos por causa do sofrimento que é viver no mundo, né? E parece, entre aspas, uma boa opção. Crentes nessa turma, viu? Tem Exatamente. muito crente nessa turma. E existem esses movimentos pensando nisso, né? O mundo já está meio catastrófico diante dessas coisas. Você percebe isso de forma bem visível na sociedade. É difícil hoje você chegar até conversar com uma criança, se tornou algo meio complicado, porque ela está com um olho no telefone e ela não quer falar com você, né? A preocupação é para tirar o sono, viu? Principalmente quem tem filhos. É para tirar o sono. Muito preocupante. Mas tem saída. Nós vamos apontar algumas saídas, né? A primeira é essa aí, ó, adultos. Estou falando para adultos. Saídas. Então, nós estamos falando da parte ruim. Eu vou falar da parte boa ainda também, tá? Vou andar um pouquinho mais rápido. Nós estamos falando da parte ruim. Tudo, lembra? A parte inicial, tudo tem a parte boa e a parte ruim. A Bíblia fala, né? Você pode ter olhos bons ou você pode ter olhos maus. Depende de como você olha, tá? Então, tudo tem a parte boa. Então, a parte ruim. Primeiro, para a gente escapar disso aí, você reconhecer sua dependência. Você precisa reconhecer que você gosta disso, que você tem um Instagram, que se você deixar, você vai ficar o dia inteiro naquele negócio, você vai largar a sua esposa, você vai dar um celular para o seu filho para você ficar com o seu celular no Instagram. Se você não reconhecer que você é capaz de fazer isso, você vai fazer isso sem perceber. E vai mesmo. E já está fazendo. Isso é o que eu vejo no dia a dia. Não, doutor, ele está aqui nesse celular só porque enquanto está na consulta. Aí você começa a perguntar para a criança, né? O dia inteiro no celular. Entendeu? Então, nós vamos reconhecer isso. Isso é muito importante. Coisinhas práticas, né? Pode passar tudo lá. Coisinhas práticas que a gente tem. Assim eu não vou ler. Uma delas, né? É os horários. Disciplina. Isso é coisa do cristão, né? Ter disciplina, né? Disciplina. Por exemplo, eu vou ver Zap de manhã, na hora do almoço, à noite. Eu vou ver meia hora de Instagram. Lógico, a gente tem um direito de se divertir também. Tá? Disciplina, você precisa encaixar. Com os meus filhos, eu não... Tentem guardar isso. Com os meus filhos, eu não vou ficar com celular. Ou meus netos. Netos também, viu? Hoje tem muita avó para ficar livre do neto. Né? O neto vai ficar... Eu vejo isso no dia a dia. O neto vai para casa, para ficar livre do neto, dá um celular para o neto. Com os meus filhos, com as crianças, eu não vou ficar com o celular. É meu tempo com eles. Na hora do almoço, estou dando um exemplo, na hora do almoço, eu vou desligar o celular. Domingo, vou desligar o celular. Disciplina, você estabelecer regras para você mesmo, horário, você tentar ser disciplinado com isso. Eu dei alguns exemplos. Quantas vezes na hora do almoço eu estou no celular, junto, resolvendo problema? Entendeu? Então, você precisa estabelecer regras dentro da sua... Antes de dormir, isso é importantíssimo. Primeira coisa para quem tem insônia é... Primeira pergunta, quanto tempo você fica no celular antes de deitar? Estou com insônia. É a primeira coisa. Antes de dormir, não vou ter celular. 1 hora antes, 2 horas antes, 3 horas antes. Mas estabelecer horários de disciplina. E isso a gente deve fazer. Outro, né? Criar agenda, né? Tem uma agenda do seu dia, fazer o que é importante. Agenda dentro do celular. O que eu uso, para que eu uso o celular? Para me comunicar? Tem muita gente que trabalha disso e vive disso. Muito bom, hoje o celular nós vamos falar, é uma fonte de renda maravilhosa. Tem gente ficando milionário com o celular, com rede social, claro, que bom. E nós vamos falar da nossa parte que nos obriga também. Então, a gente precisa entender como que isso funciona e criar uma agenda para isso. As notificações, gente, aquilo faz um mal. Às vezes eu estou falando com o paciente lá, tim, tim. Esses dias eu contei 10 segundos, um tim. Aquilo faz um mal desesperador. Vocês não fazem ideia do mal que é que você está com o celular e as notificações ou vibrando ou alta. Porque toda vez que você está com o celular, ele vibra, ele toca, aquilo ali dispara em você um alerta. Alguma coisa aconteceu no celular, alguém me chamou, tem uma mensagem, tem um recado, aquilo dispara um alerta. Aí depois você pergunta por que você está ansioso, por que você está deprimido, por que você não dorme. Retirar as notificações, né? Descreve elas. E outra, evitar as tentações. Lembra que eu falei da Bíblia no celular? Excelente, fantástico. Hoje eu não trouxe a minha, hoje eu usei a do celular. Mas é uma baita tentação.
Porque você não subestima isso. Não, eu vou na igreja, eu vou levar o celular, porque a minha Bíblia está no celular e eu não vou olhar nada. Aí você lembra, né, que um amigo está viajando, ia ver um equipamento para você não sei aonde, e de repente, tim! Opa, deixa eu só dar uma espiadinha se ele achou. A tentação é muito grande. Então, a gente tem que tentar cortar as tentações para que a gente fique menos dependente do celular. Outra coisa, né, celular zero. Existe um movimento. A Janaína, na aula de terça-feira, ela me perguntou, né, como que a gente faz com as crianças, né? Está tendo um movimento muito grande, isso é mundial. No Brasil, graças a Deus, está vendo? Começou com aquele pediatra ali. Depois entrem no Instagram dele, Pediatria Integrativa. É um pediatra, ele não é cristão, ele não é crente, não sei se é cristão, ele não manifesta isso, mas ele está fazendo um movimento muito grande frente aos desastres que está acontecendo com as crianças. Olha só, uma pessoa do mundo secular, é da área dele, né, que é pediatria, está fazendo um movimento muito grande, e ele está trazendo um movimento para cá, que é escola celular zero. Zero celular na escola e criar atividades para a criança não precisar usar o celular. Porque quem tem criança na escola já viu que a escola manda fazer tarefa no celular. Pesquisar no celular. Não, pesquisa no celular do seu pai. Isso prova no celular. Entenderam? Pode falar. Tem um microfone lá. Então, existe um movimento que nós, como cristãos, como crentes, como referência nisso, precisamos começar a participar. Eu dei uma lidinha se tinha igreja celular zero. Não tem igreja celular zero, mas tem um movimento para fazer parte da liturgia dos cultos. Agora é um momento para todo mundo desligar o celular. Algumas igrejas têm feito isso. Não sei se vale a pena ou não, né, mas eu acho que é um negócio interessante. Mas na escola, sim, porque é criança. Criança, acho que tem que ser celular zero. Queria comentar? Bom dia. A respeito da escola, né, no celular. Eu trabalho na escola, sou professora, aí a integração do celular na escola, a gente viu como uma atividade, porque o aluno só quer ficar na escola com o celular. Aí, então, os professores criaram atividades com o uso do celular, mas isso não está funcionando, né? Porque graças a Deus. E não vai funcionar, porque geralmente eles vão para a escola e não tem internet para fazer a pesquisa. Então, quando eles chegam em casa dizendo que o professor mandou fazer atividade no celular, pelo menos na escola pública, é mentira, porque o professor não manda. Então, mas existe o movimento, existe o uso do celular nas escolas. Eu sou de uma escola, as minhas crianças estudam numa escola que não é cristã, né, é adventista, mas tem uns valores já que não gostam do celular, mas o professor manda fazer atividade no celular. Não manda? Manda. Atividade de internet, tá bom, atividade de internet que é uma das saídas. E aí a nossa internet se resume no celular. Fala lá, Daniel. É interessante quando a gente observa, principalmente quando começa a cair nessa área de método de educação, começa a cair na questão de método de capacitação, né, que já envolve o modo como eu vou instruir e lidar com os diferentes problemas das pessoas. Porque, por exemplo, você vai ter o argumento que diz, mas tem muitas famílias carentes, por exemplo, no Nordeste do Brasil ou no interior da Amazônia, que têm dificuldade de ter acesso a material didático. E a internet é um facilitador para essas áreas. Porque se você tem uma escola com computadores e acesso à internet, você tem 1 milhão de páginas lá infinitas que o aluno pode usar, tendo memória no computador e nuvem. Né? Então existem os 2 argumentos, por assim dizer. O que é interessante de observar é que esses problemas eles são sempre mais profundos. E quando se trata de problemas envolvendo tecnologia, a gente tem um país de referência, né? Eu não sei se os irmãos conhecem muito disso, mas como que funciona? Todo material científico, ele precisa de um grupo de estudo. Você precisa fazer uma separação de estudo. Então, a gente sempre escolhe, né, na hora de fazer, um grupo adequado. E na tecnologia, o grupo adequado é Coreia do Sul e Japão.
são os 2 países que você vai ver que tudo que tem lá vai chegar aqui depois. Por exemplo, no Japão tem um problema, né, uma tendência lá chamada hikikomori, que é o jovem japonês de família de primeiro mundo, de país de primeiro mundo, que não tem interesse em faculdade, que não tem interesse em trabalho, que não tem interesse em casamento, e ele passa o dia inteiro jogando videogame no quarto, isolado. Isso é o hikikomori. No Japão é muito comum mesmo. Né? Na Coreia do Sul tem a alta do feminismo lá, né? Que é, se você for ver hoje, chega a acontecer protesto em que mulher e homem brigam no soco lá, e realmente acontece mesmo, né? Na Coreia do Sul. Ao mesmo tempo, você vê todo o envolvimento deles com tecnologia e tudo. Né? Mas o que é interessante? A gente tem desde a década de 50 para 40 uma ideologia no meio científico chamada behaviorismo, né? Que é a ideologia do comportamento, behavior em inglês, né? Que é comportamento. E o que diz o behaviorismo? Né? Ele basicamente prega que se o ser humano funcionar de forma natural, motora, né? Porque o ser humano é psicomotor, né? Então, se você pegar e trabalhar mais a parte do motor, você conserta todos os hábitos do ser humano. Ele tem medo de escuro? Faz ele ter um estilo de funcionamento que supera isso. O dia a dia dele vai fazer ele superar isso. Né? Então, a gente tem, por exemplo, apartamentos. Apartamento, a ideia de prédio grande surgiu da ideia de formigueiro. Né? O que é um apartamento? Você entra num quarto, dorme ali, sai num corredor, desce no elevador, cai numa estrada, da estrada você vai para o trabalho e depois volta. E você faz exatamente a mesma rota que um inseto faz para trabalho. Por exemplo, né, que é do ninho para o trabalho e retorno. E isso é a realidade de cidade grande. Aí, a mesma coisa, aí hoje a gente tem, como deu problema, essa mentalidade, então você tem agora a arquitetura com o verde, né? Luz natural tem que entrar nos prédios, os quartos têm que ser maiores, você tem que ter mais isolamento de som, porque antes não se pensava nisso, né? Pode dizer. Não, deixa a gente voltar aqui senão eu não vou acabar, eu estou preocupado com o tempo aqui. Não, Termina. É só um ponto interessante, é porque onde é que está a grande questão? Quando você pega um celular e você entrega nas mãos de uma criança, ou um adulto faz o uso disso, ele tem que justamente perceber qual é o uso ideológico que ele está fazendo disso. Né? E por que isso é importante? Porque nós somos seres cheios de ideias e ideais. Né? E o uso ideológico é o que importa. Vou dar um exemplo muito fácil para refletir em cima e que complementa muito essa questão da urgência que a gente tem. Né? Por exemplo, se você for no cinema hoje, será que a mentalidade que uma pessoa que tem no cinema, que vai no cinema, que faz questão de ir no cinema, é a mesma de uma pessoa que assiste filme na Netflix? Qual é o valor, a diferença ideológica que existe da Netflix para o cinema? Entende? Porque quando você muda o significado do objeto, ou você vai agregar valor, ou você vai diminuir. A gente mudou o significado de família, se diminuiu o valor de filhos. Daniel, guarda o seu raciocínio aqui, que eu vou falar do lado bom também, aí, dando tempo, a gente conclui. Senão eu vou ficar só com a parte ruim, e não pode. Pode passar mais um. Então, como amenizar tudo isso para crianças e adolescentes? Não tem. Aquele pediatra que não é crente, que não é cristão, ele fala que criança não tem celular. A Suíça já tem um projeto de lei que está sendo aprovado, crime, criança com celular. Crime. No Brasil, nós temos esse movimento para não ter celular, do impacto que isso tem. Criança não tem celular. Ponto. Quando eu vou dar o celular para o meu... Nós temos 2 filhas, uma 11 anos, ela me canta todo dia. Hoje, de manhã, estava caminhando com ela, antes de ir para a escola. Não, pai, um Nokiazinho mesmo servia. É difícil. É difícil. Tá bom, minha filha, vai esperando. Entendeu? É difícil. Eu não sei até quanto tempo eu vou resistir isso. Entendeu? Mas criança não tem celular. A partir de quanto? Quanto mais para frente, melhor. Olha lá. É esse pediatra que fala, quanto mais para frente, melhor. E rede social, então, nem pensar. Ele fala só depois dos 16 anos, e se você puder pôr lá na frente, melhor ainda. Então, criança, adolescente, não deve ter celular.
atrasar as redes sociais, programar o celular zero na escola, recuperar a brincadeira, né? A gente tentar amenizar isso que a senhora falou, que hoje a sociedade está um pouco distorcida, um pouquinho pior. TV é menos pior. Então, se não tem saída, televisão. Cuidado, eu estou falando que criança tem que ver televisão? Não. Mas eu estou falando que televisão pode ser uma saída. Uma grande saída. E eu vou dar um bisuzinho que eu faço lá em casa, que é uma saída melhor ainda, TV em inglês. Aí elas começam a assistir, cansam, não, vou brincar. TV em inglês. Tem que assistir, então hoje vai ser televisão em inglês. Porque aí aprende o inglês mesmo, se quer ficar o dia inteiro na televisão ouvindo inglês, ótimo. Desenho em inglês. É um bisuzinho para quem tem criança, é excelente. Algumas coisas elas entendem, outras coisas não entendem, mas cansa mais rápido, sai, vai brincar, vai arrumar outra coisa para fazer. E criança é criativa. Criança, se não tiver o que fazer, você fala para ela, vai brincar, ela vai arrumar um jeito de brincar. Agora, você tem que dar oportunidade para isso. Se ela te chamar, se você estiver à toa lá no celular e ela te chamar para brincar, corre o risco você ter que ir junto. Você está afim? Sábado à tarde, você lá, né? Você no seu Instagram. Não, vai brincar, minha filha, não vai ficar na televisão e não, nem no celular. E você lá no seu Instagram. Pai, vamos na piscina comigo? Pai, vamos andar de bicicleta comigo? Não vou não. Pô, pai, entendeu a dificuldade? A gente tem que fazer uma autoanálise nossa. Isso é muito importante, é o que ela falou, são os pais que estão contribuindo para isso. Nós, como os pais e como avós também. Pode passar mais uma, a parte boa, né? A gente tem que examinar tudo e a gente tem que reter o que é bom. Eu gosto desse versículo. Então, a rede social, ela é poderosa, 2 aspectos. Um deles é pode passar? Promoção. A gente promove tudo. Promoção digital. Inclusive, começa a entrar na nossa obrigação, que é pregar o Evangelho. A gente consegue promover isso. E a outra coisa importante, que é a conexão. Você consegue falar com o mundo inteiro, até com países fechados, se você usar uns caminhos aí esquisitos. Você consegue conversar com o mundo inteiro. Tá bem? Então, conexão e promoção. Só para a gente entrar na nossa obrigatoriedade, eu estou acabando. Eu tinha um desejo muito grande de viajar de Pequim para o Tibete de trem. É um trem de operário chinês que é extremamente restrito. Eu tentei 4 vezes, na 4ª vez me deixaram ir. Só que ao invés de pegar 3 dias de viagem, eu parei naquela cidadezinha ali, Xining, que é bem no meio da China. Uma cidadezinha pequena do interior com 4 milhões de habitantes. Na China é tudo assim, né? Uma cidadezinha pequena tem 3 milhões, tem 2 milhões de habitantes. E com o trem, eu cheguei de manhã de avião, eu ia pegar o trem à tarde, a moça que ia fazer essa transição para mim, falou, você não quer ver os museus, não sei o quê? Tá bom, vamos lá. E por uma carga d'água, eu perguntei, você ouviu falar de Jesus Cristo? Quem? Resumindo, ela nunca ouviu falar de Bíblia, ela nunca ouviu falar de... Para ela não entendeu. Para tentar a gente se comunicar assim, sabe o Dalai Lama? Entendeu? Que vocês têm aqui como um Deus e tal? Pois é, Jesus Cristo é lá no Ocidente. Olha para ver o nível de distância. Aí eu comecei a perguntar para aquela turma toda. Eu ouvi falar de Jesus? De Bíblia na China não pode. Você andar com a Bíblia... Né? Uma vez eu fui com a Bíblia na China e me pararam lá. Você vai fazer o quê com isso aqui? Não, está em português, ninguém vai saber ler. Entendeu? Mas deu um trabalhinho para entrar. Nunca tinha ouvido falar de Jesus. Mas é um país, cidadezinha do interior, que tem McDonald's, tem KFC, e por incrível que pareça, nessa época aí, que tem bastante ano, ela já pagava com celular. A gente não tinha Pix aqui ainda, ela ia lá e tuc, com o celular. E lá eles têm uma rede social que chama WeChat, que é só deles, né? E eles se falam com todo, é o nosso WhatsApp daqui. Olha que bacana isso. Ela não conhece Jesus, nunca ouviu falar, mas ela tem acesso à rede social. E de alguma forma ou de outra, nós podemos ter acesso a ela através da rede social. Passa mais um. 2 frases, se alguém souber quem escreveu, não fala, por favor, para a gente refletir. Se não é o tempo de refletir agora, a gente vai refletir. Pastor Robson, semana que vem, vai trazer essa resposta para nós. Alguém pode ler ali? Alguém se manifesta para ler? O nosso litúrgico?
É quase um crime o crente não usar as redes sociais, pregar somente entre 4 paredes e não usar uma porta que pode chegar no mundo inteiro. É pecado um crente não ter redes sociais. Está em aspas. Não fui eu. Eu estou digerindo ainda essa frase. Pastor Robson, que está vendo, o senhor vai nos trazer uma solução. Mas eu achei isso muito interessante. Muito. E são de pessoas referência para nós, aqui na Terra, né? Tirando aqui na Terra. Depois, se vocês já viram de quem é, depois, no domingo que vem, a gente fala, que nem no Instagram, né? Guarde até o final, veja a última frase. Então, domingo que vem, para todo mundo voltar aqui, né, o pastor Robson, a gente vê isso de novo. Mas essas frases foram faladas por pessoas importantes. Ó, pastor, já está ali? Um abacaxi para o senhor semana que vem. Tá? Passo próximo. Só para a gente ter uma palhinha disso aí, isso é uma rede social lá da minha instituição, que tem 12 mil, quase 13 mil seguidores. Passa mais um. Olha só que bacana, uma publicação livre, ali não dá para ver, gerou 1000 visualizações, sem fazer nada. Botei lá, 12 mil seguidores é pouquinho, muitos seguidores é 300 mil, 500 mil, 1 milhão. 12 mil seguidores, 1000 viram, 1000 pessoas viram o que eu postei. Aí você faz o que eu chamo de uma oferta missionária digital. Pensem nisso, pensem nisso. Você dá lá, paga um pouquinho a mais para a rede social. Olha quanto saiu. 51 mil pessoas. Com 200, 300 reais. Numa rede social que é pouquinha. 12 mil seguidores. É pouco isso, é pouco. Quem não tem referência é pouco. 51 pessoas viram. Quando é que eu vou falar para 51 mil pessoas? Quando é que você vai falar para 51 mil pessoas? Seja lá o que for que você tiver para falar. Passa mais um. Aí eu fiz uma contabilidade do compartilhamento. Se alguém for matemático aí, não me corrija, tá? Que eu acho que essas contas estão meio erradas, mas ela é parcialmente verdadeira, significativa. Olha lá, 5 mil seguidores, é um número razoável de seguidores, geralmente dá 2% de engajamento, isso aí é uma média razoável, 2% de engajamento, 100 pessoas engajaram, geralmente 10 compartilha, é um bom compartilhamento. 10 pessoas vão ver o que você postou, entendeu? Se essas 10 pessoas passarem, cada 10 pessoas tiver mais 5 mil seguidores, 2% de engajamento, 1000 pessoas vão compartilhar aquilo que você postou. Se você der uma ofertinha missionária, turbinar, a gente chama turbinar ou patrocinar, você pode aumentar isso exponencialmente. Você pode fazer uma oferta de 100, 200, tem influencer, lembra, eu odeio essa palavra, mas tem influencer, fala que faz R$1 milhão e você atinge o mundo inteiro. Não sei se essa conta é verdadeira. O mundo inteiro. Olha que coisa poderosa isso aí. Agora imagina, pode passar? Imagina se todos nós, deixa aí, imagina se todos nós, cristãos, crentes, começássemos a usar, e se nós nos juntássemos para isso, como igreja, como instituição presbiteriana, como cristãos, como crentes, e nós começássemos a fazer isso estrategicamente. Hoje existe um profissional, eu tenho um conhecido, chama Lucas, ele mora na Itália, riquíssimo, ele é um estrategista de tráfego. Olha, os meninos mais novos aí, de cabelo preto, profissão top, estrategista de tráfego. Hoje ele mora na Itália, ele é brasileiro, mora na Itália, faz estratégia de tráfego para o mundo inteiro. Ele fala o seguinte: eu ponho uma mensagem sua, onde você quiser, a hora que você quiser, para quem você quiser, porque a inteligência artificial permite isso. Então, se você quiser mandar para aquela pessoa lá em Xinim, tal hora, tal dia, e aí a inteligência artificial te facilita isso, porque ela vai estudar o perfil da pessoa, vai dizer que hora que ela quer receber e que tipo de perfil que ela vai receber. Você só precisa adequar, esse é o grande segredo para nós cristãos, adequar a mensagem evangélica sem distorcer, porque muita gente está distorcendo, sem adequar a mensagem evangélica sem distorcer, porque a pessoa quer receber. Simplificar, simplificar. Olha o poder. Então, aquela arminha que eu falei, para nós cristãos evangélicos, que na minha opinião é uma obrigação,
pode ser a maior ferramenta de evangelização que a gente tem na mão. E que, infelizmente, está usando de forma distorcida e de forma inadequada. Perfeito? Está aí para nós refletirmos. Semana que vem o pastor vai fechar isso aqui. E eu acho que vale a pena a gente trazer essa discussão para ver se a gente consegue rever como que a gente está usando as redes sociais. Passei um pouquinho do tempo. Obrigado, meu querido. Irmãos, obrigado pelo privilégio, pela oportunidade. Eu fico à disposição de vocês.